paz, irmãos. Para mim é um motivo de muita alegria, né? De estar na presença do Senhor e poder fazer aquilo que Ele me chamou, né? A semana inteira eu ali, preocupada, né? Porque eu sou de carne, a gente se preocupa. A semana inteira eu preocupada, Senhor, o que eu vou falar, né? Eu quero agradar ao Senhor. E pela manhã eu recebi uma mensagem que me deixou muito chateada, né? Mas
nosso Deus é maravilhoso, Ele sabe o desejo do meu coração. Nós vamos cantar agora o louvor, com alegria, né? O cântico da colheita, no Salmo 126, 3, fala assim: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Fazem-nos regressar outra vez do cativeiro, né? Eu já acabei lendo o versículo errado, mas é isso aí. Que os irmãos vamos louvar esse
louvar o Senhor. Eu gosto muito de cantar. E louvar a Deus mais ainda. Né? É um motivo de festa, de alegria, né? Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Eu sei que Deus está aqui nesse lugar, abençoando cada um de nós, né? Eu queria agradecer a todos vocês pelas orações que têm feito pela minha família, para Leila, para mim. Quero dizer que Leila está bem melhor, graças ao bom Deus. Porque Deus é o médico dos médicos. E assim a gente tem que confiar nele, porque só ele é o nosso socorro bem presente. Quero também apresentar a Cida e a irmã Marlene. A Marlene está passando por situações difíceis, o marido está na UTI. E elas vieram buscar de Deus, que Deus possa estar abençoando a vida delas e trazendo força, coragem, né? E Deus abençoe todos nós. A palavra de hoje é: trazeis todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Prova-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, eu não vos abri a janela do céu, e se eu não derramar-vos a bênção sem medida. É Malaquias 10, gente, desculpa. Malaquias 3:10. Então, Deus a gente não pode fazer nada para agradar a Deus, e pode sim, porque Deus é tão grande que não tem presente no mundo que a gente possa presentear. Então, as nossas orações ajudar, né? A gente pode nos dizimar, ofertar na casa do Senhor, para que seja um mantimento da casa dele. Deus venha nesse dia abençoar todos vocês, derramar bênção sem medida. O Espírito Santo de Deus esteja aqui com todos nós. Que essa semana seja uma semana de bênção. Hoje é um dia muito especial, porque é dia dos professores, dia daqueles que nos ensinou. Hoje, se nós sabemos alguma coisa, é porque eles foi mestre nosso, eles é dos nossos netos, dos nossos filhos. Merece toda a dedicação, merece nosso zelo. É uma profissão muito bonita, é uma profissão escolhida por Deus para nos ensinar. Cada um tem um neto, tem sua vida, sabe ler. Aquele que não sabe ler tem seus netos, tem seus filhos. Então hoje nós temos que agradecer a Deus, louvar, engrandecer e abençoar, porque eles são os mestres das nossas vidas, né? Dos nossos filhos, dos nossos netos, que nos ensinou. Eles têm uma profissão que é melhor do que todas, porque os cientistas, os médicos, os advogados, tudo foi ensinado pelos professores. Assim eles são os mestres dos mestres, né? Deus acima de tudo e eles são os mestres dos mestres. Vamos orar, meus irmãos. Deus Pai Todo-Poderoso, quero te agradecer, meu Senhor, por esse dia maravilhoso, esse dia que tu nos concedesse de levantar e dizer, vou à casa do Senhor. Eu te agradeço por cada irmão aqui presente, Senhor Deus, cada criança, cada adolescente, Senhor Deus, cada ministério, pelo pastor, a família dele, cada irmão e a família dele. Senhor, derrama as tuas bênçãos sobre essas vidas, meu Pai. Derrama, Senhor Deus, o teu Espírito Santo, visita cada um que não está aqui, Senhor, mas tu sabe os problemas de cada um, meu Pai. Ó, Senhor Deus, derrama uma bênção especial, Senhor Deus, nessas professoras que hoje é um dia tão especial, para que ela cada dia tenha sabedoria para nos ensinar mais e mais. Ó, Senhor, eu sei que eu aprendo muito, Pai, com meus netos, com meus filhos, Senhor Deus, porque as professoras também ensinaram para eles, os professores. Ó, Deus Pai Todo-Poderoso, caminha eles a cada dia com sabedoria, discernimento, para, Senhor Deus, nos ensinar nossos filhos e nossos netos.
Abençoa, Senhor Deus, as professoras com teu poder e autoridade daqui da nossa escolinha, Senhor Deus. As professoras que se dedicam, Senhor Deus, a ensinar a tua palavra, ensinar esses pequeninos a viver sobre os teus caminhos, ó Pai. Ó Pai, dá-lhe uma semana de bênção. Espírito Santo de Deus, visite cada um que aqui está. Visite a família, derrama as tuas bênçãos sem medida, Pai, para que nós possamos alcançar a tua graça e crer no teu espiritual. Em nome do teu Filho amado Jesus, eu te agradeço, meu Pai, por essa oportunidade.
né? Ele é ousado mesmo. Ele deixou as 99 para ir lá buscar aquela perdida, né? Eu glorifico a Deus, né, por esse amor. É um amor que a gente sabe que é verdadeiro. É um amor fiel, puro e verdadeiro. Então vamos louvar esse Deus maravilhoso.
voltamos para a nossa missão. Voltamos para o segundo sermão de Jesus, a missão do reino, lá em Mateus, capítulo 10. Hoje nós vamos ver a partir do verso 16 até o verso 33. Apenas para contextualizar, para que nós possamos estar realmente inteiros naquilo que o Senhor quer falar conosco, vou lembrar aos irmãos que nós começamos essa série de mensagens lá em Mateus, no capítulo 9, a partir do verso 35 ao 38, quando o Senhor Jesus, Ele nos revela, Ele revela os fundamentos desta missão. Quando Ele fala para nós que a missão dele estava fundamentada em 3 pontos: ensino, cura e pregação. O alvo da missão, as ovelhas perdidas de Israel. Mas tinha um problema na missão, que era a falta de trabalhadores para aquele campo enorme. Uma grande colheita para ser feita, mas poucos trabalhadores. E ao mesmo tempo que ele revela para nós o problema, ele também nos dá a solução. A solução estava na oração, que deveríamos orar ao Pai para que o Pai enviasse mais trabalhadores para aquele campo. E houve a oração, e à medida que eles oraram, o Senhor revelou. E aí nós passamos para o segundo ponto, o segundo dia que nós fizemos o compartilhamento, que foram os escolhidos. Mateus 10, do 1 ao 5. Pessoas que nós não escolheríamos se estivéssemos responsáveis por essa escolha, mas foram as pessoas que o Senhor escolheu, assim como muitos de nós também não nos escolheríamos se estivéssemos ali, ou não escolheríamos algum irmão ou alguma irmã. Mas o Senhor, Ele viu naquelas pessoas a possibilidade de se tornarem a imagem e a semelhança de Jesus. E o que nós temos em comum com aqueles discípulos? O chamado. Todos nós somos chamados. Ninguém se oferece para a missão do reino, mas nós somos chamados, somos comissionados para essa missão. O que existe de comum entre nós? Existe uma mudança de relação entre nós e Deus, e nós e o nosso próximo. A autoridade também não vem de nós, a autoridade vem de Cristo. E também temos em comum com os discípulos a missão. Todos nós somos chamados para a missão. Ninguém é chamado para esquentar banco. Todo mundo é chamado, todos nós somos chamados para fazer alguma coisa no reino. E se porventura ainda não estamos fazendo, precisamos orar mais para entender do Senhor qual é o nosso chamado, aonde o Senhor está nos comissionando, o que o Senhor tem para nós. E nosso último encontro, o terceiro encontro dessa série de mensagens, foi no último domingo, em que o Senhor, Ele não nos manda fazer nada que Ele já não tenha feito. O Senhor, como um grande mestre, Ele nos ensina a teoria e também mostra na prática. E nós vimos isso, de que nós não precisamos ter medo da missão. Porque quando o Senhor nos chama, Ele também nos dá tudo o que nós precisamos para cumprir a missão que Ele está nos chamando a cumprir. E nós vimos que Ele nos dá a ordem para ir, e não irmos sozinhos, Lembra? Ele manda ir de 2 em 2, porque é necessária a ajuda de um irmão. É sempre importante ter alguém para caminhar conosco, alguém que possa nos ajudar no momento em que nós estamos caídos ou que enfraquecemos. É importante ter alguém ao nosso lado. Ele nos dá a direção aonde nós devemos ir para cumprir a missão. Ele não manda a gente ir a qualquer lugar, Ele tem um direcionamento para nós. Como Ele falou para os discípulos, Primeiro vocês vão à casa das ovelhas perdidas de Israel. Por enquanto não vão à casa dos gentios, nem dos samaritanos. E o que a gente fala? O que é a mensagem? Ele também dá a mensagem: anunciem que o reino dos céus está próximo, o reino de Deus está próximo. E à medida que o reino de Deus é um reino de paz, de alegria,
e de justiça no Espírito Santo. À medida que o reino de Deus avança, o Senhor nos dá mais autoridade para curar enfermos, para ressuscitar os mortos, para purificar os leprosos e para expulsar demônios. Ele também nos dá a provisão. Ele nos diz que devemos depender dele para poder evoluir na missão. Ele nos dá sensibilidade para respeitar a cultura de cada povo. E ele também nos dá discernimento para aproveitar cada oportunidade que ele coloca diante de nós. E nós terminamos com um alerta na semana passada, né? Ele nos alerta sobre o perigo de rejeitar o evangelho do reino. Muito importante. São pontos que nós precisamos refletir, pensar e acomodá-los no nosso coração. Porque tudo isso faz parte da missão que o Senhor tem para cada um de nós. E nós estamos cientes dessa missão. Mas como toda missão, imagina que você, por exemplo, você hoje recebeu uma carta. Eu vou dar uma carta para cada um depois, quando terminar o culto aqui, para que você possa ir lá para o Oriente Médio, lá onde está tendo aquela guerra entre os palestinos e os israelenses. Você vai para lá hoje. Você vai pegar, o pessoal está pegando avião de lá para cá, você vai pegar um daqui para lá. Não quer ir para esse? Tá bom, eu mando você para aquele da Ucrânia com a Rússia. Pode ser? Hã? Então, essa é a grande questão, né? A luz, ela precisa ser mandada onde existem trevas. O problema é que nós só queremos ser luz onde tem um monte de luz. Nós queremos missão, a missão à beira da praia, num resort, né? Esse é o tipo de missão que a gente quer. A missão de engordar, só comendo coisa boa, né? De poder dormir até a hora que quer. Essa é a missão boa que a gente deseja. Mas nós não somos chamados para esse tipo de missão. As missões que o Senhor manda são esse tipo de missão aqui. Ó, você vai lá para onde está tendo a guerra da Rússia com a Ucrânia, com os palestinos, com os israelenses. É lá no meio, no foco onde o bicho está pegando. É para lá que você tem que ir. É lá que o Senhor tem um chamado para mim e para você. Aí nessa hora muitos de nós vamos declinar, falar não, é melhor não. Eu prefiro ficar aqui orando, intercedendo por eles lá, né? Mas a gente precisa também ter ação. Nós precisamos ter ação. Os discípulos não foram chamados só para orar. A oração foi para que o Senhor escolhesse e mostrasse aqueles que estavam capacitados, que tinham um coração realmente disposto a servir no reino. E Deus revelou o coração de cada um. E aqueles que não foram escolhidos, talvez o coração deles não estivesse tão dispostos assim, né? Talvez eles falássemos, nós estamos prontos, mas na hora que o bicho pegou, que Deus falou, então agora é o momento de enviar trabalhadores para a colheita. Aí foi descoberto que não estavam realmente tão prontos quanto falavam. E essa missão de Jesus, de ir para curar enfermo, ressuscitar mortos, purificar leproso, expulsar demônios, não deveria ser feito de qualquer jeito, e haviam algumas coisas que precisavam ser ressaltadas. Jesus não ia mandar, vocês vão para lá, mas tem algum problema lá? Jesus, não, você pode ir que está tudo bom, está tudo tranquilo, não tem problema nenhum não. O pessoal vai gostar de vocês, né? Vocês vão ser bem aceitos em todos os lugares e tal. Não, Jesus não era esse tipo de gente. Jesus sabia exatamente os problemas que eles iriam enfrentar. E assim também ele faz com os discípulos. Ele não faz surpresa, você vai lá, você vai descobrir. Não, você vai e vai acontecer isso, isso, isso e isso.
Você já imaginou se Deus falasse para você assim, ó, hoje você vai lá para Israel lá. Mas quando você chegar lá, vai acontecer isso. Você pode até morrer. Você iria com o coração alegre e saltitante? Pois é. Jesus, ele mostra para nós, no texto de hoje, as advertências, os cuidados que eles precisam ter, mas ele também encoraja. Então hoje nós vamos falar sobre advertências e encorajamentos de Jesus para os seus discípulos. Quando nós começamos a observar o texto, nós vamos analisar aí o texto do verso 16 até o 33, tá bom? Eu não vou fazer a leitura porque a gente vai passar basicamente por cada um desses pontos que são importantes. Então, a primeira advertência, eu separei aqui 5 advertências, pelo menos que o Senhor nos dá. Mas se a gente cutucar, tem muito mais, tá? Eu só separei 5 até pelo nosso tempo. 5 advertências e 5 encorajamentos de Jesus para nós. Primeira advertência de Jesus: o campo é um lugar perigoso. Primeira coisa que Jesus nos mostra é que o campo é um lugar perigoso. E quando fala de campo, ele está falando do mundo, porque quando a gente lembra lá do capítulo 9, né, que ele vai pelos lugares, pelas cidades, ele vê as ovelhas como ovelhas sem pastor, sofrendo, perdidas, frustradas, desesperadas. E aí em seguida ele fala que a colheita, né, os campos são grandes, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ele se refere ao mundo. O mundo é grande, tem muitas pessoas que estão perdidas, que precisam de luz, que precisam conhecer Jesus, mas as pessoas dispostas a isso são muito poucas. Então, quando ele começa a mostrar para nós aqui no verso 16, ele fala para nós que o campo é um lugar perigoso. Por que é perigoso? Porque ele diz, olha, ouçam, escutem bem, né? Como eu falei, Jesus não manda você ir para fazer alguma coisa de surpresa. Ele diz exatamente os problemas que você vai enfrentar. E ele te dá advertência, toma cuidado. Por quê? Eu vou enviar vocês como ovelhas no meio de lobos. Você imagina um campo aberto, e aí você pega a ovelha e põe a ovelha para pastar naquele campo, e ao lado tem um monte de lobo. Você já imaginou a cena? Que prato cheio, um banquete para os lobos, né? O campo é um lugar perigoso, e o Senhor, ele diz, olha, eu vou enviar vocês como ovelhas no meio dos lobos. E não vai ser aquele negócio assim, o lobo está lá e a ovelha está aqui, não. É a ovelha no meio dos lobos. A ovelha vai passar pelo meio dos lobos ali. Tem a alcateia de lobos ali, ele vai passar pelo meio. A ovelha vai passar pelo meio desses lobos. Aí você fala, aí lascou tudo. Vai ter churrasco de ovelha. Os lobos vão aproveitar. Mas eu também digo para vocês uma coisa, que quanto mais a igreja for fiel ao Senhor, mais perseguição ela vai enfrentar nesse mundo. Quanto mais fiel você for para viver uma vida de acordo com o que Deus quer que você viva, mais problemas você vai enfrentar. E quando o Senhor ele fala que vai enviar como ovelha no meio dos lobos, o desejo de Jesus, ou a intenção dele, não é que nós sejamos dilacerados pelos lobos, mas é tirar o lobo da toca, fazer com que eles apareçam. E à medida que esses lobos aparecem, o desejo de Jesus não é destruir os lobos, mas é transformar esses lobos. E nós seremos esses agentes de transformação. Como assim, pastor, transformar, né? Lembra que o Senhor ele nos ensinou lá no capítulo 5, 6 e 7 que nós devemos amar os nossos inimigos e orar por eles, não é? Quando você decide amar o seu inimigo e orar por ele, chega um momento que ele deixa de ser o seu inimigo e passa a ser o seu irmão, a sua irmã. Por quê? Porque ele é transformado pelo poder do amor e da oração.
Então essas ovelhas, quando Jesus coloca, elas são lançadas no meio dos lobos para fazer com que esses lobos se transformem em ovelhas. Estratégia audaciosa de Jesus. Então precisamos tomar cuidado, porque o campo é um lugar perigoso. E você está pronto para amar o seu inimigo e orar por ele? Está pronto para transformar os seus inimigos em irmãos, em irmãs? Esse é uma primeira advertência de Jesus. Toma cuidado, porque o campo é perigoso. A segunda advertência dele é que nós precisamos ter equilíbrio. Nós precisamos ter equilíbrio. E aí ele usa também, dois animais, portanto sejam espertos como a serpente e simples como a pomba. Ser esperto como a serpente e simples como a pomba. Nós vivemos num mundo em que ou a gente quer ser muito esperto e só quer levar vantagem em tudo, ou a gente quer ser simples demais e só toma prejuízo. O Senhor fala que a gente precisa ter um equilíbrio. Um equilíbrio entre ser esperto e ser simples. E aí eu me lembro de um texto, deixa eu ver se ele está, se eu não me engano, em Eclesiastes. Acho que é Eclesiastes 7. Que é um texto que um tempo atrás deu um nó na cabeça dos irmãos. Exatamente, Eclesiastes 7, verso 15 até o 18. Ele diz assim, olha: vi de tudo nessa vida sem sentido, incluindo justos que morrem cedo e perversos que têm vida longa. Portanto, não seja justo nem sábio demais, por que destruir a si mesmo? Tampouco seja perverso demais, não seja tolo, por que morrer antes da hora? Preste atenção a esta instrução, pois quem teme a Deus evita os dois extremos. A sabedoria torna o sábio mais poderoso do que 10 líderes de uma cidade. O sábio, ele está dizendo para a gente assim, olha, não queira ser sábio, não queira ser puro demais, santo demais. Por quê? Porque você não vai conseguir, porque você tem uma natureza pecaminosa. E quando você tenta ser muito, muito, muito santo, ou muito, muito puro, você acaba chegando ao extremo de se tornar um fariseu. E quando nós nos tornamos fariseus, isso desperta em nós a perversidade, porque a gente aponta sempre o erro do outro e se esquece de que nós também somos falhos. E por isso que ele dá essa orientação de equilíbrio. Tem que ser esperto, mas mantenha uma vida de simplicidade. Toma cuidado. Não vai ficar andando por lugares complicados, não vai querer enfrentar coisas que você não deve. Fuja da aparência do mal. Como é que a gente alcança a sabedoria dentro desse contexto então? Temendo a Deus e servindo ao Senhor com fidelidade. É assim que nós encontramos equilíbrio na nossa vida. O temor ao Senhor e uma fidelidade no serviço, na missão que o Senhor nos deu. Isso é importante, ter equilíbrio. Ser simples, irmãos, parece mais difícil do que realmente é. Porque nós somos chamados para viver uma vida de simplicidade, mas a gente complica tantas coisas. Não é? A gente chega e fala, nós precisamos de uma roupa para vestir. E aí quando a gente tem a roupa, não, mas essa roupa eu não gosto, eu não quero a roupa assim. Eu quero uma roupa de marca tal. Eu quero uma roupa de marca X, Y, Z.
Ah, eu também não gosto dessa cor, eu quero uma cor de assim, assim, assim. E a gente vai, né? O importante não é ter uma roupa para vestir? O importante não é ter um tênis para colocar nos pés? Não, mas eu só quero um tênis de marca X lá. R$500, 600, R$1.000 o tênis, R$2.000 o tênis. Outro dia eu vi um menino lá, um menino aí, que está num time aí, que ele fez lá uma aposta com um dos jogadores, que se ele fizesse um gol, que ele podia pedir o que ele quisesse. Aí ele fez o gol, e menino novo, não tem 18 anos ainda. Aí ele falou assim, não, já que eu fiz o gol, eu posso pedir o que eu quiser. Ele pediu um tênis de R$15.000. Falei, mas rapaz, que diferença vai fazer um tênis de 15 mil? É feio o tênis, viu? Eu olhei e falei, que tênis feio da bexiga para ser 15 mil. R$15.000 num tênis. Em contrapartida, tem um outro jogador que, agora, se eu não me engano, ele foi lá para a Arábia, lá, porque onde o pessoal está ganhando dinheiro, né? Mas quando ele estava num time da Inglaterra, ele tinha ganho lá um jogo, e aí foram dar um relógio muito caro para ele. Ele pegou o relógio, vendeu e distribuiu o valor entre todos os funcionários do clube. E já é um jogador que está na outra ponta, já está próximo de encerrar. Então a gente precisa entender essas questões, precisamos ter equilíbrio na nossa vida, porque ele entendia que o que vale ele ter um relógio no pulso que valia quase R$100.000, enquanto tem um monte de trabalhadores que ralam dia após dia e não chegam nem perto de ganhar isso. Depois ele catou o relógio, vendeu e distribuiu o valor entre todos os funcionários. Isso é importante, a gente ter equilíbrio na nossa vida. Quando nós pensamos na missão, então o campo é um lugar perigoso e nós precisamos ter equilíbrio. E por que a gente precisa ter equilíbrio? Porque as perseguições estão aí no verso 17, né? Tenha cuidado, pois vocês serão entregues nos tribunais e chicoteados nas sinagogas. Tenha cuidado. A perseguição. Você precisa entender que o campo é um lugar perigoso e você precisa viver uma vida de equilíbrio. Equilíbrio na razão e na emoção, equilíbrio nos gastos, equilíbrio naquilo que você deseja para a sua vida, equilíbrio nos seus relacionamentos, porque existem perseguições àqueles que estão envolvidos na missão do reino, perseguições políticas e perseguições religiosas. Ele diz que serão entregues nos tribunais. Perseguições políticas, vocês serão acusados de coisas, vocês serão colocados diante de juízes. Perseguições religiosas, vão questionar a sua fé, e naquele contexto as pessoas eram chicoteadas nas sinagogas. Hoje não somos chicoteados com chicotes, mas somos chicoteados com a língua do outro, a língua que fala, que usa para a maledicência contra as nossas vidas. Precisamos estar atentos a essas perseguições externas, mas o problema é que as perseguições elas não são apenas externas, mas elas também são internas. Quando olhamos o verso 21, ele fala para nós de uma das perseguições internas, as perseguições que nós vamos sofrer na família. E ele coloca: o irmão vai entregar o outro irmão para ser morto. Os pais vão entregar os filhos. Os filhos vão se rebelar contra os pais e os matarão. Nada que já não aconteça, mas já era uma advertência de Jesus. E por que que isso acontece? Por que que essa perseguição interna ela é complicada? Porque é na família que nós esperamos receber os maiores apoios. São os nossos familiares que nós esperamos receber de encorajamento, de força. E quando da própria família nós recebemos críticas, acusações, a gente vai desmoronando.
Ah, porque você não é bom para isso, você não faz aquilo, você isso, você... Porque na família, irmãos, é o lugar... A família é aquele núcleo onde as pessoas conhecem as nossas fraquezas. São as pessoas que comem conosco, que dormem conosco, que acordam com a gente, né? É na família que as pessoas que convivem conosco conhecem as nossas fraquezas. Os pais conhecem as fraquezas dos filhos, os filhos dos pais, um cônjuge do outro. É no centro da família que muitas vezes a traição que mais dói. É a perseguição que muitas vezes acontece fora da igreja, mas quando ela vem de dentro da igreja é a pior. Os líderes que deveriam ajudar e fortalecer o ministério são aqueles que se viram uns contra os outros e causam as divisões das igrejas. A perseguição de dentro da igreja é a que dói mais, porque são aqueles que se assentam à mesa para compartilhar da ceia, que são aqueles que saem e vendem o irmão por 30 moedas de prata. Muitas vezes é dentro da própria família, dentro da própria igreja, que estão escondidos os verdadeiros Judas, e não do lado de fora, porque de fora a gente já espera. A gente já espera receber acusações, perseguições e tudo do lado de fora. Mas o problema é quando é fogo amigo. O fogo amigo, que é aquele que deveria estar para te defender, é aquele que te dá um tiro nas costas. Por isso, ele nos manda tomar cuidado. Toma cuidado tanto com as perseguições que vêm de fora, quanto com as perseguições que estão dentro. Esteja atento, não pare de vigiar. E a última, a quinta advertência de Jesus, só relembrando: primeiro, o campo é um lugar perigoso. Segundo, temos que ter equilíbrio. Terceiro, as perseguições externas, tanto políticas quanto religiosas, e também tomar cuidado com as perseguições internas. E a última, que aí eu destaco aqui algumas coisas: você será odiado. Verso 22. Todos os odiarão por minha causa. Verso 23. Quando forem perseguidos numa cidade, fujam para outra. Todos os odiarão. Todo mundo, pastor? Todos aqueles que não são filhos de Deus, todos aqueles que não estão envolvidos na missão, todos aqueles que não foram tocados e transformados por Jesus, todos aqueles que vivem nas trevas e na escuridão, todos aqueles que são instrumentos de Satanás, todos aqueles que servem aos demônios nessa terra, todos aqueles que negam Jesus, que negaram o Filho de Deus e que já estão condenados porque amaram mais as trevas do que a luz, todos esses irão odiar os filhos e filhas de Deus. Todos eles irão odiar aqueles que assumiram o compromisso na missão do reino. Nós seremos odiados por todos esses. E nós devemos tomar muito cuidado. Porque assim como todos nos odiarão, são pessoas que vão falar mal de você. Você vai passar pela rua e a pessoa vai ou virar o rosto, ou atravessar para outra calçada, ou vai olhar para você com aquela cara de nojo, com uma cara de raiva, com inveja. Você será alvo de injúrias, de mentiras. Vão falar coisas de você que você nunca fez, para tentar tirar do teu equilíbrio emocional. Porque uma das coisas não é ter equilíbrio, ser esperto, ser sagaz como a serpente e ser prudente como a pomba. Você vai ser alvo de críticas, você vai ser alvo de mentiras, você vai ser alvo de perseguições. Tudo para tentar te desequilibrar. De que forma? Olha lá, diz que é crente, está falando palavrão, está xingando meio mundo porque eu falei A, B ou C dele.
que essas pessoas vão insultar, injuriar, vão mentir, vão te xingar, vão cuspir em você, vão falar mal da sua mãe, vão falar mal do seu pai, vão falar mal da sua família, para ver você sair do equilíbrio, para ver você xingar, blasfemar contra Deus, para ver você se irritar e partir para a violência, para fazer você perder a paciência, para perder o domínio próprio, para tirar, roubar a sua paz, roubar a sua alegria. E mais, para nós que não vivemos essa realidade, mas as coisas vão muito mais além, pessoas, muito mais além. Porque aqueles que assumem a missão do reino são pessoas que são enviadas a esses lugares que nós falamos no início. Elas vão para Israel, elas vão para a Palestina, elas vão para a Ucrânia, elas vão para a Rússia, elas vão lá onde está o Estado Islâmico em ação. Elas vão para lugares em que as pessoas realmente odeiam cristãos, odeiam simplesmente falar de Cristo. E elas não são só xingadas. As pessoas não atravessam a rua quando elas passam. As pessoas não sentem apenas nojo delas. As pessoas não sentem repulsa delas. As pessoas entram nas casas delas, derrubando a porta da casa. Elas botam fogo nos bens materiais que os nossos irmãos e irmãs cristãos estão lá, adquiriram com muito suor e dificuldade. Eles têm casas incendiadas, as esposas são estupradas porque são cristãs, os filhos são violentados, os homens também muitas vezes são violentados, nossos irmãos, quando não são degolados, com transmissão ao vivo para todo mundo assistir. Eles põem fogo nos nossos irmãos cristãos e veem eles gritando no chão, clamando pelo nome de Jesus, porque nem nos momentos em que eles são queimados eles blasfemam contra Deus. E nós muitas vezes que não vivemos essa realidade, pelo simples fato de perder um emprego, a gente já começa a reclamar e a blasfemar mas onde é que está Deus? Por que eu perdi o emprego? Por que eu não tenho dinheiro? Por que eu não tenho dinheiro para comprar um carro? Por que eu não tenho dinheiro para viajar? Por que eu não tenho dinheiro para isso? Coisas superficiais, enquanto outros estão lutando pela vida, para que o nome de Jesus seja realmente espalhado na face da terra. Você já imaginou você num lugar desse? Aí você fala, não, mas é bom você começar a imaginar, porque os tempos, à medida que o tempo se aproxima do fim e a volta de Jesus está próxima, isso que acontece lá vai ser padrão no mundo inteiro. Pregar a palavra livremente, como nós fazemos aqui todo domingo, quinta, terça, esquece. Pregar a palavra é um ato de rebeldia contra o sistema político. Pregar a palavra do jeito que ela é um ato de revolução, de rebeldia contra pequenos movimentos que tentam tirar os fundamentos daquilo que nós conhecemos como família, como Deus, o absolutismo de Deus. Pregar a palavra é só o que alguém precisa fazer para ser preso. Pastores ou qualquer outra pessoa que queira pregar. E aí é onde a gente vai ver as pessoas que realmente querem pregar a palavra, que não diluem a palavra para que ela seja algo gostoso para quem ouve. Essa palavra ela incomoda, porque ela chama a gente a uma mudança. Ela nos adverte, olha, ser cristão não é esse mar de rosas que a gente imagina. Ser cristão não é esse negócio de você vem para a igreja e os seus problemas acabaram.
Não, ser cristão é você vir para Cristo, estar disposto a ser perseguido por uma decisão que você tomou. E aí, você está disposto a enfrentar o desafio? De ir aonde ninguém quer ir e de fazer o que poucos querem fazer? Esse é o chamado do Senhor para mim e para você. Mas chega, né? Tá bom, de advertências, de avisos, porque senão a gente ia desanimar. Se Jesus só começasse a falar assim, ó, vai acontecer tudo isso aí, ó. Eu falei, e o que eu faço agora? Eu vou embora? Porque depois de só ouvir que a coisa vai ficar difícil, o bicho vai pegar, né? E aí, Jesus? Aí Jesus, ele começa a também falar para nós, ele nos estimula. Assim como nós temos os nossos filhos, e quando eles são crianças, e aí está começando a andar, ele levanta por ficar, e aí ele começa a chorar. Não chora não, continua, levanta, e a gente ajuda a levantar. Aí começa a andar e cai, bate a boca no chão, bate a cabeça, aí chora. Calma, que isso faz parte. E aí Jesus começa a nos estimular, assim como nós pais estimulamos os nossos filhos a falar, a andar, a comer, a usar o banheiro e tantas outras coisas. A gente vai estimulando. Por quê? Porque faz parte do desenvolvimento, faz parte do crescimento. E Jesus, ele dá força aos discípulos. Por quê? Muitas vezes nós pensamos que as dificuldades e as lutas da nossa vida, elas vêm sem motivo nenhum, né? Não sei o que eu fiz para acontecer isso. Por que está acontecendo isso comigo? Né? A gente tem muitas vezes pessoas que se colocam nessa posição. Ah, mas por que comigo? Por que comigo? Por que não com você? Essa é a grande questão. Por que não com você? Por que não conosco? E aí eu quero trazer também 5 estímulos de Jesus para a gente não desistir da missão. Primeiro, Deus tem um propósito em permitir a perseguição. A perseguição não é à toa. Deus tem um propósito para permitir. Não é desejo de Deus que a gente sofra, mas é uma permissão. E em cada permissão de Deus existe um propósito. Verso 18 nos ajuda a entender esse propósito. Por minha causa serão julgados diante de governantes e reis, mas essa será uma oportunidade para falar a meu respeito a todos eles. Deus tem um propósito em permitir a perseguição. E qual é o propósito? Que sejamos testemunhas do Senhor. Um dos chamados da igreja é que a igreja viva para testemunhar de Cristo, seja com palavras ou com a própria vida. A sua vida é um chamado para testemunhar de Cristo. As perseguições que vêm sobre a sua vida não são para você ficar reclamando, murmurando. É para você testemunhar de Jesus. É para você entender que aquilo que está acontecendo, acontece porque Deus tem um propósito de desenvolver você, de levar você à maturidade. São nas dificuldades que a gente cresce. Se você tem uma dificuldade, você vai começar a raciocinar, a pensar formas para sair daquela dificuldade, para resolver aquele problema. Agora, se as coisas estão bem, você não tem nenhum problema, nenhuma dificuldade, dificilmente você vai pensar em coisas novas, em oportunidades novas. Por quê? Porque está tudo bem, está tudo tranquilo. Por isso Deus permite perseguições, permite dificuldades e lutas, para desenvolver a nossa mente, para a nossa mente alcançar a mente de Cristo, para que sejamos realmente testemunhas do Senhor em todos os lugares, como aconteceu no livro de Atos. Estava muito bom, o pessoal prega e vem um monte, milhares de pessoas se convertendo todos os dias, e Deus acrescentando aquelas pessoas, mas o chamado nunca foi para ficar só em Jerusalém, era para começar em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. O problema é que a gente fica tão acomodado em Jerusalém
que está tudo bom, poxa, a gente prega, a pessoa se converte, aceita Jesus e vai ficando por aqui, a família vai só crescendo. Deus permite uma perseguição para que haja aquele espalhar, a diáspora, né? Que as pessoas se espalhem, porque o evangelho não é para ficar ali, num determinado lugar. A luz não é para ficar acumulando com luz, mas é para espalhar, para que a escuridão seja afetada. Então, Deus permite essas perseguições, para que o povo de Deus se espalhe, para que o povo de Deus anuncie, para que o evangelho de Jesus alcance os lugares mais distantes. Segundo estímulo para que você não desista da missão, Deus tem promessas para os seus discípulos. Deus tem promessa para você. Quando você é preso, o que uma pessoa que está presa faz? O que é a primeira coisa que ele pensa? Foi preso. Vai contratar quem? Um advogado, não é? Alguém para defender. E era isso que acontecia naqueles tempos. Quando os gentios eram presos, automaticamente eles já contratavam lá os sofistas, que eram chamados advogados da época, para falar e defender aquele que estava preso. Mas aí o Senhor tem uma promessa para nós, verso 19: quando forem presos, não se preocupem com o modo como responderão, nem com o que vão falar. Naquele momento, as palavras certas lhes serão concedidas, pois não serão vocês que falarão, mas o Espírito de meu Pai falará por meio de vocês. Às vezes eu ouço pessoas dizendo assim: pastor, eu tenho vergonha de pregar, de conduzir a reunião de oração, ou de falar dos dízimos e ofertas, ou de ministrar no louvor, ou de tal e tal, ou de dar estudo. Nunca foi sobre você, mas sim sobre o que Deus quer fazer através da sua vida. Você é o canal pelo qual Deus quer usar para falar a outras pessoas. E Ele está dizendo: se você for preso por causa do nome de Jesus, você não deve se preocupar. Você tem um advogado, você tem um intercessor que vai usar você para falar naquele momento. E ali ele vai falar tanto para defender você, quanto para testemunhar de Cristo. E por que a gente fica tão assim? E tem mais promessa ainda. Quando a gente observa a palavra do Senhor, lá no verso 22, lembra que todos vão odiar você? Todos odiarão por minha causa, mas quem perseverar até o fim, o que vai acontecer? Será salvo. Promessa do Senhor para nós. Não desiste da missão. Dá trabalho, vai ter perseguição, você vai sofrer, mas não desiste, porque o Senhor está conosco, por meio do Espírito Santo. Ele fala através das nossas vidas, e a boca fala do teu coração está cheio. Se o Espírito Santo vai falar através dos nossos lábios, é porque o nosso coração está cheio da presença do Espírito. E se nós perseverarmos, formos insistentes até o final, seremos salvos. É promessa do Senhor. Não desiste daquilo que o Senhor colocou como missão na sua vida. Às vezes a gente ora por uma pessoa por tanto tempo, e chega um momento que eu cansei, não quero mais. E a gente desiste muitas vezes a uma oração de alcançar a vitória, de alcançar o coração daquela pessoa. Faltava uma oração apenas, e a gente desiste, fala: não quero mais, cansei. A mãe de Santo Agostinho orou por ele 30 anos, irmãos. E Agostinho, ele era um cara perverso, ele era um cara terrível. Ele passava as noites com prostitutas, várias, em orgias. E a mãe dele nunca desistiu dele. Por 30 anos ela orava incessantemente pela vida dele, pela salvação dele. E um dia ele teve um encontro com o Senhor. E o Senhor o transformou em um dos grandes pais da igreja, um dos grandes homens da igreja, comparados ao apóstolo Paulo. Mas isso foi o quê?
30 anos de joelho no chão, incessante de uma mãe por um filho. Não desistam da missão. O Senhor tem propósito em permitir a perseguição. O Senhor tem promessa. Terceiro, não somos maiores do que Jesus. É um outro estímulo para você pensar. Não desista da missão, porque você não é maior do que Jesus. E ele fala para nós no verso 26, o discípulo não está acima do seu mestre, e nem o escravo acima do seu senhor. Para o discípulo é suficiente ser como seu mestre, e o escravo como seu senhor. Uma vez que o dono da casa foi chamado de Belzebu, os membros da família serão chamados de nomes ainda piores. Se chamaram Jesus de Belzebu, por que você espera ser acolhido pelas pessoas do mundo? Por que você espera ser elogiado? Por que você busca cargos de reconhecimento? Por que você quer ser reconhecido e aplaudido por todos? Jesus foi crucificado, foi xingado, foi humilhado, foi crucificado nesse mundo. E por que você quer glórias aqui? Presta atenção, se você está querendo seguir Jesus, olha para a vida de Jesus. Porque é isso que espera a mim e a você. Cruz. É isso que te espera. Cruz para o nosso egoísmo, cruz para os nossos sonhos, cruz para a nossa inveja, cruz para a nossa arrogância, cruz para a nossa amargura, cruz para a nossa língua que gosta de fofocar, cruz para os nossos olhos que estão doentes e cobiçam o que não é nosso. Cruz é o que espera a cada um de nós. Cruz para o nosso ego. Se eu não morrer, eu não posso fazer parte da missão. O primeiro chamado de Jesus na missão é para que a igreja morra. Uma igreja que não morre é uma igreja que não vai se multiplicar, que não vai crescer. Uma igreja que não morre é uma igreja que ainda não assumiu o compromisso da missão do reino. Não somos maiores do que Jesus, não somos melhores do que Ele. E nós já vimos nos domingos anteriores, Jesus precisou de ajuda para carregar a cruz e muitas vezes nós não queremos ser ajudados. Jesus se mostrou frágil quando Ele chora pela morte de Lázaro. E por que nós queremos ser fortes? O homem não chora, chora sim, chora muito. E quando não chora, fica doente. Casamentos precisam de ajuda. E quando a gente não pede ajuda, o casamento morre. Porque muitas vezes os envolvidos não conseguem enxergar o seu próprio egoísmo, não conseguem pedir perdão e desaprendem a amar um ao outro. E por isso precisam de ajudas. Mas no nosso egoísmo a gente acha que não. É o meu casamento, é a minha vida e ninguém tem nada a ver com isso. Todas as pessoas que sofrem precisam de ajuda, ou seja, todos precisam, porque todo mundo sofre. Todos passamos por dificuldades e todos precisamos de ajuda. Nós não somos maiores do que Jesus. E Jesus nos mostrou isso na sua vida de simplicidade. Jesus não almejava reinos nessa terra. Jesus se preocupava sim em curar pessoas, em libertar pessoas, em ensinar as pessoas, em estar ali disposto com o ombro para quem quisesse recostar a cabeça no seu ombro. Jesus estava sempre pronto a servir e ajudar a todos, independente de quem fosse, inclusive até a Judas. E por que nós não fazemos a mesma coisa? Nós estamos muito mais preocupados conosco do que com os outros. Estamos mais preocupados com os nossos planos do que com os planos do reino. Quarto estímulo de Jesus para que você não desista da missão: não devemos temer os homens, pois são limitados em seu poder. O poder do ser humano é limitado. Muitas vezes, inclusive até a irmã te comentou no louvor, né?
Às vezes o medo de que o que as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão falar, e se eu errar, e se eu fazer isso, faz parte. Só erra quem tenta acertar. Só se machuca quem põe a mão no arado para trabalhar. Porque é muito fácil ficar sentado no banco apontando defeitos, sem dar um direcionamento, sem se colocar à disposição para ajudar. E muitas vezes nós vivemos uma vida cheia de medos. Medo do que as pessoas vão falar, medo do que as pessoas vão pensar, medo do que vão dizer se eu fizer ou se eu não fizer, medo se eu for, medo se eu ficar. Medo, mas e se fulano não falar mais comigo porque o irmão estava fazendo algo errado e eu chamei a atenção do irmão e agora ele ficou magoado comigo? Medos. Às vezes nós temos mais medo das pessoas do que de Deus. Medo de alguém falar ou não falar, dizer ou pensar, ou nos tornamos escravos da maldade alheia. Uma coisa que eu aprendi como pastor é que vão falar mal de mim, se eu fizer ou se eu não fizer, se eu for ou não for, não importa, tudo que eu fizer, sempre vai ter alguém para falar mal. Se eu fizer algo maravilhoso, ah lá, está querendo se aparecer. Se eu não faço, olha lá, preguiçoso, não quer fazer. Se eu não vou, porque o pastor não veio. Mas se eu for, só aconteceu porque ele veio. Se ele não tivesse vindo, não tinha acontecido. Então, irmão, você também, assim como eu, você tem que escolher. As pessoas vão falar? Vão. Isso é fato. Agora que elas falem porque você está cumprindo a missão do reino, que você está mostrando Jesus, que você está levando Jesus às pessoas. Às vezes a gente vai errar? Vai, porque nós não somos perfeitos. Isso faz parte da caminhada, faz parte de ser humano, faz parte de eu precisar de você. Porque quando eu errar, eu preciso que você me diga: pastor, você errou aqui. Por você errou aqui, aqui e aqui, você precisa mudar nisso. Amém. Louvado seja Deus por você ter a coragem de fazer isso. Porque essa é a última coisa que o Senhor nos estimula. Primeiro, Deus estimula a gente para não desistir da missão, porque Ele tem um propósito em permitir a perseguição. Segundo, Deus tem uma promessa para os discípulos. Terceiro, nós não somos maiores do que Jesus. Quarto, não devemos temer os homens, porque o poder deles é limitado. E quinto, tenham coragem, pois suas vidas são preciosas para Deus. Por que ele fala que a gente não deve temer os homens, o poder dos homens? Porque o ser humano, o máximo que ele pode fazer é ferir o seu corpo. Talvez te ferir emocionalmente. Mas por que nós temos tanto medo de alguém que só pode ferir o corpo e não tememos aquele que pode lançar tanto o corpo quanto a alma no inferno? Mais vale agradar a Deus do que a homens, a seres humanos. E nós devemos parar de ter medo de fazer aquilo que Jesus nos mandou fazer. Por quê? Porque nós devemos ter coragem. O texto que a irmã estava falando no começo é 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de ousadia, para fazer aquilo por qual Ele tem nos capacitado e nos chamado. E por que Ele nos dá ousadia? Porque a nossa vida é valiosa, é preciosa para Deus. Nós não cantamos aqui como é precioso, irmão? Então, nós somos preciosos para Deus também. E o Senhor nos diz isso claramente. No verso 29, quanto custam 2 pardais? Uma moeda de cobre? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o conhecimento do Pai. Quanto a vocês, até os cabelos da sua cabeça estão contados. Portanto, não tenham medo. Vocês são mais valiosos que um bando inteiro de pardais.
E aí vem o verso 32: quem me reconhecer em público, aqui na terra, eu o reconhecerei diante do meu Pai no céu. Mas quem me negar na terra, eu também o negarei diante do meu Pai no céu. Não devemos temer os homens, nem o que eles podem fazer conosco. Mas devemos sim temer aquele que nos criou, que nos formou, que nos sustenta e que quer ficar conosco pela eternidade. Porque Ele tem poder para lançar no inferno tanto o corpo quanto a alma. Mas não é esse o desejo desse Deus. E Ele nos estimula a missão para termos coragem e para não ter medo, porque o verdadeiro amor, ele lança fora o medo. Se você buscar cumprir a missão e viver a missão fundamentado no amor, o verdadeiro amor vai lançar todo e qualquer medo que você tenha, toda e qualquer timidez. Ele vai te deixar uma pessoa ousada para fazer, como nós falamos do ousado amor de Deus, que deixa 99 e vai buscar aquela que está perdida. É essa mesma ousadia que o Senhor espera de mim, espera de você. O Senhor espera que nós tenhamos essa ousadia de amar o nosso irmão e de ir buscá-lo aonde quer que ele esteja, de colocar em risco a nossa própria existência. Por quê? Porque Ele tem cuidado de nós somos valiosos para o Senhor. Você já parou para pensar? O Senhor sabe contar os fios de cabelo que você tem na cabeça, o Senhor já tem contado, e não cai nenhum desses fios se não for permissão do Senhor. E é por isso que Ele diz: olha, se você testemunhar da minha vida, se você testemunhar do meu nome, que salva, cura, restaura, reconcilia, se você testemunhar, viver uma vida de testemunho aqui nessa terra, o Senhor Jesus nos garante outra promessa: olha, eu vou também falar de você para o meu Pai. Eu vou falar, eu tenho um irmão, eu tenho uma irmã lá, ó, firme, perseverante. O chicote está estralando e não desiste, permanece firme. As lutas têm vindo como tempestades e ele em alto mar não desanima, permanece firme e constante, anunciando e vivendo o evangelho do reino. Mas, se porventura você tiver medo de falar de Jesus, se você permitir que a sua timidez seja maior do que a audácia de falar do nome de Cristo, e com isso você sela os seus lábios e não fala de Jesus, e você tem de repente receio de que as pessoas saibam que você é cristão ou cristã, e vive como um agente secreto do reino, ninguém é cristão ou é cristã, só, entre aspas, Deus. Nem para Deus você é cristão ou cristã. Porque se você vive uma vida em que Jesus não é visto na sua vida, Ele é negado. E se você negar Jesus com os seus lábios ou com a sua vida, o Senhor Jesus também vai dizer: olha, não te conheço, nunca te conheci, aparta-te de mim. Isso é difícil. Talvez sejam as palavras que a gente nunca quer ouvir. E para não ouvir isso, nós precisamos vencer a timidez, o medo, a vergonha, a preguiça. Porque às vezes a gente não fala de Jesus por preguiça de estudar a palavra. Eu não tenho conhecimento. Você tem, mais do que você imagina. E nós precisamos, irmãos, disso. Então, queridos, a missão, ela não é fácil. Como nada na vida é fácil, né? A única coisa fácil na vida é pecar. A gente peca sem esforço. Mas para fazer a coisa certa, a gente precisa se esforçar. Para fazer parte dessa missão, a gente precisa se esforçar. Ela é fácil? Não, por isso o Senhor nos dá advertências. O campo é perigoso, temos que ter equilíbrio, porque vamos enfrentar perigos externos e internos.
e vamos ser odiados por todos aqueles que são contra o Evangelho de Jesus. Eu já vi testemunho de gente falando: olha, depois que eu aceitei Jesus, meus pais falaram que era melhor que eu me tornasse um assassino, um ladrão, do que ter virado cristão, e me botaram para fora de casa. Mas não desanima, não desanima da missão, não desanima do chamado. Deus tem propósito na perseguição. Não desanima porque Ele tem promessas para nós. Não desanima porque nós não somos maiores do que Jesus. Se Jesus enfrentou tanta dificuldade, por que a gente está achando que as coisas vão ser fáceis? Não desanima e não tenha medo dos homens, porque aquilo que é feito no oculto vai chegar o momento que vai ser revelado. E isso está na palavra do Senhor aqui, verso 26. Não tenha medo. Aquilo que está sendo feito em oculto vai chegar o dia que vai ser revelado. E quando essas coisas feitas no oculto forem reveladas, imagina a vergonha de quem as faz. Ah, fulano era tido como o cristão, a cristã. E aí quando de repente é revelado tudo aquilo que a pessoa faz no escondido, que vergonha. A gente até brinca às vezes, vai chegar um momento lá, isso é loucura da nossa cabeça, mas a gente fala, imagina que Deus vai colocar um telão bem grande, e aí vai colocar você ali, bem na frente do telão, e tudo que você pensou, sentiu e fez, vai passar naquele telão, porque você não tem nem como dizer que não fez, não pensou, não sentiu. Deus vai falar: você naquele dia, lembra quando você... Então, naquele dia você pensou isso, isso e isso do pastor, quando ele estava falando. Não pensei não, Senhor. Está no telão. Chama o VAR. Chama o VAR, Deus está... Antes, você vê como Deus já tem um VAR para a gente lá. Eu não fiz. Chama o VAR. E vai aparecer lá. E a gente não tem como dizer que não fez, não pensou e não sentiu. E pelas nossas atitudes, pensamentos e sentimentos, nós seremos julgados. Então tudo que está sendo feito em oculto, é bom você pedir perdão, é bom você se arrepender disso. Entrega logo para ele, fala assim: eu fiz, eu pensei, eu quero amar o pastor. Então entrega logo, não deixa para chegar naquele dia não, tá bom? Então, irmãos, tenham coragem de abrir a sua boca e falar de Jesus em todas as oportunidades que você tiver. Tá indo comprar alguma coisa na venda, lá no mercado, no açougue, abriu uma brecha, fala de Jesus, mostra Jesus para essas pessoas. Você é um agente do reino. Você é um agente de transformação. A transformação só vai chegar nas pessoas se você se deixar ser usado pelo poder do Espírito Santo. Deus quer falar através dos seus lábios, mas se você fecha a boca, como é que Ele vai falar? Ah, mas eu tenho vergonha. Não tenha vergonha, porque não é sobre você, é sobre Deus. Se Deus permitir, na semana que vem nós chegamos à última parte desse sermão da missão do reino. Então são muitas questões que foram colocadas nos últimos domingos e que são extremamente importantes para você viver a missão que o Senhor tem para nós. Se você perdeu alguma, se você de repente não entendeu direito, vai rever, ouça novamente, deixa o Espírito Santo relembrar e fortalecer no seu coração aquilo que nós já estamos falando, para que faça sentido, porque se não fizer sentido, a gente está perdendo tempo. Se não causar uma transformação no seu coração, a gente está perdendo tempo. Muitas vezes a gente vem aqui nos domingos
E aí a gente fica preocupado com o almoço, com a hora que está passando e a gente tem que voltar para casa, ou com as coisas que tem para fazer no decorrer da semana e que tem que adiantar no domingo. E aí a gente compartilha de instruções para a nossa própria vida e a gente não escuta, não ouve. Ou melhor, a gente escuta, mas não ouve, né? Escutamos, porque estamos aqui, mas a gente não ouve o que foi falado. E aí, lá na sua casa, usa o momento, de repente, da sua devocional para ouvir novamente essa mensagem. Não só essa, mas as outras que a gente está compartilhando. Lá no canal do YouTube tem todas as mensagens que a gente tem pregado desde a pandemia. É mensagem pra caramba. Tem acho que quase 200 mensagens lá. Você tem a oportunidade de ouvir novamente e de anotar. Pausa, anota. Porque aqui você não pode pausar o pastor, né? Pastor, peraí. Pausa o pastor que eu vou anotar aí. Repete aí, pastor, que eu não entendi. Não dá para a gente ficar aqui, porque senão vai dar meia-noite eu vou estar aqui repetindo, fazendo, indo e voltando e tal. Mas na sua casa, quando você está lá mais tranquilo, você tem esse privilégio de poder avançar, voltar, repetir, anotar. Anota o que é importante. Anota o que é importante. Anota aquilo que você precisa guardar no coração, guardar na mente e colocar em prática na sua vida. Porque se você vem aqui, ouve, vai por um ouvido, sai pelo outro, você vai para casa, vive a semana inteira, não tem muita coisa, domingo que vem você vai ouvir, se eu pergunto a semana que vem o que eu preguei hoje, você não sabe por quê, porque amanhã você já não sabe o que eu preguei hoje. Porque é como eu falei, às vezes a gente está aqui, mas a mente não está. Mas quando a gente está em casa com mais tranquilidade, você tem essa oportunidade de ouvir novamente, de marcar, de fazer com mais calma. Então aproveita isso. Aproveita essa oportunidade que a tecnologia nos dá e usa da melhor forma possível para o seu crescimento espiritual, para o seu amadurecimento e para o fortalecimento da nossa igreja. Amém? Amém. Eu te convido a orar nessa hora, neste momento comigo. Pai, nós te agradecemos, louvamos o teu santo e poderoso nome, porque o Senhor não nos engana. O Senhor fala para nós exatamente as dificuldades, os problemas que nós vamos enfrentar se decidirmos assumir o compromisso da missão. A missão do reino precisa ser levada aos quatro cantos e nós queremos nos colocar à disposição do Senhor para fazer isso, com coragem, com ousadia, sem temer o que os outros vão pensar ou falar, sabendo que muitas vezes a gente vai errar, porque faz parte de quem está tentando fazer o melhor. Nos ajuda, Senhor, a vencer os nossos medos, nos ajuda a vencer as nossas limitações, nos ajuda, Pai, a ter coragem e ousadia para manifestar o reino de Deus aonde quer que nós estejamos. Nos ajuda a ser luz aonde quer que nós estejamos, ó Pai, para que as trevas recuem e que o reino dos céus avance. Que o amor de Deus, que a graça de Cristo Jesus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo nos conduza hoje e sempre no decorrer desta semana. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.